Voltamos com Vida no Campo. Temos recebido muitas sugestões de reportagem pelo nosso WhatsApp. Para mim é uma honra poder atender o pedido de cada um de vocês. Hoje nós vamos mostrar todo o processo de produção de mudas de hortaliças. E olha, são muitos detalhes. E eu até coloquei a mão na massa, mas vamos ver como é que foi isso. Hoje o Brasil tem grandes produtores de mudas com altas tecnologias. Segundo o pesquisador da USP, Keiko Minami, uma muda de boa qualidade pode representar 60% do sucesso de uma cultura. E eu vim aqui na Escola de Agronomia da Universidade Federal para trazer a resposta ao nosso telespectador André Ribeiro, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Ele quer saber de que forma ele pode desenvolver a muda dele de modo correto. O substrato, ele é muito importante na formação das mudas, principalmente no desenvolvimento das raízes. O substrato, ele tem que ter uma característica física e química. A característica física, costumamos dizer que ela é tão importante quanto as características químicas do substrato. Porque as raízes, para desenvolver bem, a raiz precisa de ter espaços porosos no desenvolvimento das raízes. Então, esse aqui é um substrato que as pessoas em casa, elas podem estar comprando esse substrato nas lojas agropecuárias, como, por exemplo, fibra de coco, pode estar comprando vermiculita ou um substrato que tem uma composição já pronta, com vermiculita, fibra de coco e também pode ser adicionado a essa mistura algumas cascas de pinos. A ideia desse substrato, muito importante também para que possa realizar o início das mudas, é que ela tenha uma excelente umidade. Então, como fazer isso? Vocês vão retirar o substrato das embalagens, colocar num recipiente, igual vocês estão vendo aqui, e checar se esse substrato ele tem uma umidade. Essa umidade, como que eu vou saber se essa umidade está perfeita? Vai adicionando a quantidade de água até que pode apertar esse substrato e que saia algumas lâminas de água entre os dedos. Então, isso quer dizer que o meu substrato está úmido e pronto para ir para a bandeja. Segundo a professora, a escolha de uma boa literatura também é de grande importância para observar os pontos importantes da produção de muda. A escolha do substrato, depois uma escolha da semente. A semente ela é extremamente importante para a produção de mudas. Temos alguns equipamentos aqui também que possam auxiliar para fazer a produção de mudas. A produção de mudas ela pode ser realizada tanto manualmente quanto mecanicamente. Também existem esses equipamentos aqui que a gente pode fazer, um treinamento aqui com vocês. E mostrando aqui também que na produção de mudas a gente tem vários recipientes. Desde um recipiente, quase que um dos mais antigos da produção de mudas, que é o famoso copinho de jornal, e das bandejas. Uma dica importante é, caso o substrato esteja totalmente seco, como esse da amostra, ele não é recomendado ir diretamente para a bandeja. Cada amostra dessa é um tipo de substrato, que também pode ser utilizado para fazer outro substrato. Isso vai depender da mistura que for fazer. E ter cuidado de diferentes misturas com a porosidade. Como eu disse, a característica física é uma característica muito importante para o desenvolvimento das raízes. Se você fazer uma mistura de substrato muito fino, você vai tirar a porosidade que vai ter um substrato de boa qualidade. Com o substrato pronto, agora é a hora da escolha do recipiente. Tem várias opções. O André Ribeiro, você pode estar escolhendo um recipiente tanto feito de jornal, folha de jornal. Olha, você vai precisar de uma garrafinha e de uma folha de jornal, você vai enrolar ele na garrafinha e vai poder fazer um copinho de jornal. Um recipiente que foi muito utilizado na produção de mudas de hortaliças. Então, esse recipiente é de baixo custo e muito interessante. E também tem um mais sofisticado, que é um recipiente de uma composição de um papel, que ele é biodegradável também. Outros recipientes que você pode estar utilizando são recipientes como bandejas, Olha, bandeja de isopor,
que hoje também ela é bastante utilizada, mas uma das mais utilizadas em viveiros de grande escala são as bandejas de material plástico. Assim que a bandeja foi escolhida, no caso, essa é a de 200 células, que é a padrão. O próximo passo é preencher as bandejas. Nós vamos encher todas as células. Não pode apertar, né? Não, preencheu todas as bandejas, é importante somente de bem leve, alguma batida, para terminar de preencher os espaços vazios. A profundidade da semente, ela vai ser importante aqui, porque se ela ficar muito profunda, essa semente vai atrapalhar na germinação. Muitas das vezes ela nem vai germinar. E se ficar também muito superficial, a gente vai ter problemas com temperaturas e também ela não vai germinar. E para sanar essa dificuldade, a pesquisadora dá a dica de usar esse equipamento para furar e colocar a semente. Esse aqui facilita a nossa vida, que vai ficar rápido e bem uniforme. Feito a cova para colocar a semente, agora é semear. E eu fui convidada para ajudar. Tá que eu apanhei um pouquinho, mas eu fui, enfrentei o desafio. Plantou! Olha agora. Bom, fizemos o semeio com o equipamento, com a semeadeira. Mas agora é a vez de semear manualmente. Uma dica valiosa na compra da semente seria olhar a validade. A validade? A validade é algo tão simples que muitas das vezes quem está comprando a semente esquece de olhar a data da validade da semente. Aqui nós semeamos a semente, né? Agora o próximo passo é a cobertura dessa semente. Sim. E quais são as opções que a gente tem para fazer essa cobertura? Olha, Vanessa, você tem duas opções. A gente tem a opção de estar utilizando o mesmo substrato que a gente já fez, né? Ali a mistura, a umidade. E também você tem a opção de estar colocando a vermiculita. Grandes viveiros, né, em larga escala de produção de mudas, eles utilizam a vermiculita para estar cobrindo essas sementes. E para saturar é necessário irrigar. Então levamos a bandeja para outro espaço. Todo equipamento na irrigação a gente tem que fazer, né, uma regulagem. Então a gente vai regular o nosso equipamento. Então primeiro de fora, olha, porque a primeira vez que você vira é muito forte, certo? Então a gente vai passar aqui, ó. Irrigado de maneira uniforme, espere uns 2 minutos para saturar e drenar o substrato. E só então será conferido se todas as células foram irrigadas com perfeição. A dica que a professora dá é colocar a bandeja em uma calçada ou em um lugar plano e espera mais uns 2 minutos. E tira a bandeja para conferir se todas as células estão irrigadas ou se tem alguma falha. E se tiver alguma falha, o local é marcado e feita a irrigação novamente nesse lugar. Bom, como vocês podem perceber o desenho, a gente não conseguiu ficar uniforme a irrigação dessa bandeja. Então agora a gente vai voltar e irrigar principalmente esse lado da bandeja e esse outro lado aqui da bandeja. Nesse momento ela vai ficar 3 dias, é um exemplo que é a produção que a gente está fazendo aqui, é de alface, 3 dias sem água, só dentro desse filme. Então isso é importante, porque ela já vai ter a água suficiente, que a gente já colocou isso aqui, e vai ficar 3 dias aqui sem a gente não fazer nada com ela. A gente só vai colocar ela nesse ambiente, no ambiente natural, né? Ou você pode levar para uma sala de germinação. Mas a gente aqui, né, em Goiás, a gente tem a temperatura suficiente para deixar ela em temperatura ambiente. Ela explica a importância de colocar o papel filme e dá mais dicas. Para a gente não perder essa uniformidade dessa irrigação que a gente fez, que ficou muito bem feita, por sinal, não ficou? Bem bonitinha. Então, aí agora a gente vai colocar esse plástico aqui. E isso é importante, olha, esse aqui é um exemplo que a gente está fazendo para mudas de alface. E cada hortaliça vai depender da quantidade de dias que ela vai ficar aqui. Então, e até da muda de alface. Depende da muda de alface, a gente vai deixar desse jeito aqui por 1 dia, 24 horas.
Tem outras variedades que nós podemos deixar 4 dias, 3 dias. Então, assim, como que eu vou saber? Fazendo teste. Como eu já sei que tem algumas que são por 24 horas, eu começo por 24 horas. E aí cada um vai conhecendo aquela semente, né? Aquela variedade que a pessoa está comprando. E essa alface vai ficar aqui por 48 horas. Depois de 48 horas, nós vamos retirar esse filme aqui e vamos estar levando ela para a estufa. Com a planta já germinada, na estufa, os cuidados são outros. Então, agora, Vanessa, chegou no ponto que tem que preocupar com 2 itens muito importantes: irrigação e adubação. A planta ela precisa de macro e micronutrientes para ela ficar bem desenvolvida. E a gente tem aqui uma receitinha muito interessante que quem estiver nos assistindo pode comprar em alguma casa agropecuária. Então essa receitinha é uma receitinha que nós temos aqui, que nós vamos estar formulando para colocar na planta uma solução completa que ele pode estar utilizando para uma produção de mudas de hortaliças, no geral. O que você pode estar mudando de uma para outra é a intensidade de adubação com essa solução nutritiva. E para a solução serão necessários os seguintes ingredientes: 10 litros de água, 5,7 gramas de nitrato de cálcio, 1,4 gramas de nitrato de potássio, 3,6 gramas de nitrato de magnésio, 0,7 gramas de fosfato monopotássico, 0,7 gramas de MAP, 0,2 gramas de ferriline, 4,3 gramas de sulfato de potássio e 0,3 gramas de comicros. Usualmente aqui no estado de Goiás, nas nossas condições, aqui em Goiânia, a gente faz 2 adubações por semana, na maioria das hortaliças. Então, nós utilizamos essa receitinha e fazemos 2 vezes por semana. Mas, quando chega no inverno, a gente pode fazer até 3 fertirrigação com essa mesma solução. E outro fator importante que deve estar atento é com a irrigação dessa muda. Aí a gente tem algumas dicas. Por exemplo, se a gente tivesse se essa muda estiver coberta com vermiculita, a coloração da vermiculita é uma indicação da irrigação. E outra dica também seria no desenvolvimento da muda, e você vai olhando o desenvolvimento dela. Se as plantas começarem a mostrar um aspecto da folha, ela um pouquinho murcha, começando a uma tendência de ficar essas bordas um pouquinho para baixo, aí está na hora de irrigar. Outro ponto aqui também, bem preciso, seria pesar. Então, quando a gente trabalha com pesquisa individualmente, a gente também fica pesando essas bandejas, mas a dica mais importante é o visual. À medida que você vai conhecendo a sua plantinha, você vai estar vendo aí que ela vai estar precisando ou não de fazer essa irrigação. E para você que está aí nos acompanhando e tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, manda aí a sua sugestão, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela. E vamos ficando por aqui, né, professora? Sim, à disposição. Até lá.